Nem todo impacto é visível à primeira vista. Muitas vezes ele começa nos bastidores, na base, na construção. E hoje nós vamos conversar com duas pessoas que trabalham nos bastidores desse impacto, fomentando negócios de impacto social, de impacto ambiental, muitas vezes de forma silenciosa, mas potente. Sejam bem-vindos hoje aqui. Eu vou conversar com Jéssica Campos e também Gabriel Cardoso, que chegam aqui representando o Instituto Sabin, que a gente sabe que é uma potência em projetos, uma potência em investimento privado quando o assunto é impacto social e ambiental. O Gabriel é administrador, professor e gerente executivo do Instituto Sabin, especialista em filantropia estratégica e investimento social privado e combina pensamento sistêmico, inovação social e visão de futuros para transformar organizações e comunidades. E a Jéssica Campos é assistente social e coordenadora de operações do Instituto e acompanha de perto os projetos, as parcerias e as ações para fazer a diferença para milhares de pessoas. Muito obrigada por terem aceitado esse convite de estar aqui no Verbo Impactar e sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigada, Gabi. A apresentação foi ótima, inclusive, né, Gabriel? Faltou falar que eu sou pai da Maria Luísa, que é o mais importante É um hoje. Muito importante, papel. É. perdão, pai da Maria Pai da Maria Luísa. Luísa. Gente, a gente vai falar sobre impacto, e impacto, inclusive, é isso, estar junto da família, cuidar da família. Verdade. E eu queria trazer a ideia do nome Verbo Impactar. Quando a gente Uhum. foi pensar num podcast, eu andava em casa falando de família, e eu só pensava, eu impacto, tu impactas, ele impacta, nós impactamos. E não saía, parecia uma voz falando comigo. E eu falei para o meu marido, Tiago, eu não sei qual é o nome do podcast, mas a conjugação do verbo fica vindo na minha cabeça. Aí ele falou, ué, então tá definido. O nome do podcast é Verbo Muito Impactar. bom, muito bom. Perfeito. E essa é a ideia que a gente traz aqui, vocês, para falar um Hum. pouco de impacto. E eu queria começar com você, Gabriel, falando o que é impacto para você e como que esse impacto se apresenta na sua vida profissional, mas também pessoal. Obrigado mais uma vez pelo convite, estar aqui falando com vocês, um podcast da nossa cidade, de Brasília, e com essa inspiração tão bonita, né? Verbo impactar, tão É impactante. é, impactante, inspiradora. Bom, eu acho que toda consequência, iniciativa de nós, pessoas no mundo, gera um impacto, né? Gera uma consequência. Então, impactos são as consequências das iniciativas de pessoas e organizações no mundo. Essas consequências podem ser intencionais ou não intencionais. Elas podem ser negativas e positivas. Então, quando a gente fala de impacto, eu entendo que são as consequências da nossa presença no mundo, né? Seja pessoas físicas, sejam pessoas jurídicas. Eu tenho tentado pensar no impacto na minha vida de uma forma ampla, por meio das diversas dimensões que eu atuo. Então, na vida profissional, hoje, meu trabalho é um trabalho totalmente voltado ao impacto. Anteriormente também já era, eu venho da educação, também já trabalhei na cultura, então tive sempre uma ligação com essa ideia de qual é a consequência daquilo que faço, né? E essa consequência é bom para uma maior quantidade de pessoas possível, né? Então sempre tive essa reflexão. E hoje eu confesso que eu tenho tentado priorizar também o impacto que eu gero na vida de uma outra, de um outro ser humano, né? Que é a Maria Luísa. Então isso reconfigurou muito as minhas lógicas, minhas prioridades, minha noção de realidade. Eu costumo falar que a Maria Luísa, ela mostrou lugares do coração que eu desconhecia e tornou a minha vida mais colorida. Então, eu tenho olhado para a lente de impacto muito a partir desse papel novo de pai da Maria Luísa. Você sente que ser pai virou também uma outra chave de novas percepções? Perfeitamente, né? Muitas ressignificações, muitas certezas que foram abandonadas, muitas novas certezas que surgiram, e lógico que todas elas vão influenciar na minha atividade principal de impacto. Então, por exemplo, já vem avançando talvez na nossa conversa, né? Tem um programa nosso que é o programa lá no Instituto SEIMI, né?
eu trabalho no Instituto SEIP, estou lá há quase 5 anos, e lá tem um programa nosso que se chama Ludoteca, que é um espaço que acolhe crianças que foram vítimas de violência. E a gente está até no Maio Laranja, que é o mês que combate esse tipo de violência. Esses espaços acolhem essas crianças para que elas não sejam revitimizadas. E eu trabalhava já com esse projeto e achava ele fantástico. Mas depois que a Maria Luísa nasceu, assim, esse projeto ele tomou uma nova forma, né? Porque uma coisa é racionalmente você entender o quão difícil é esse processo de violência contra as crianças. Mas uma outra coisa é você, vou usar uma palavra desgastada, né? Você ter a empatia necessária para imaginar o que passa uma criança como essa, uma família de uma criança que foi violentada. Então trouxe um exemplo concreto para mostrar assim que, enfim, reconfigurou toda a minha percepção Chacoalhou internamente. muito. E você, Jéssica, para você o que que é impacto e como que você sente isso? Sim. Gabi, é um prazer estar aqui com você nesse podcast, né? Verbo Impactar. Ainda mais ao lado do Gabriel, que eu acompanho ele assistindo os podcasts, né? Ou ouvindo. Agora eu estou no lado dele, então Obrigado, isso é bem boa. legal. Isso é muito legal. É, eu acho que o Gabriel pontuou muito do que traduz para mim o significado de impacto social, mas trazendo mais filosoficamente agora, né? Dando outro viés, eu acho que é muito a lente que a gente enxerga o mundo e as nossas ações. E eu refleti muito nisso quando eu entrei no Instituto SEIB. Eu estou lá há quase 5 meses. Venho de projetos socioambientais, venho do investimento social privado, e a gente sempre falou de impacto. Mas essa palavra reverberou de forma diferente para mim dentro do Instituto. Porque pode ser modismo, impacto social, né? Você fala assim, eu faço ações que promovem impacto social. Mas é perceptível para você essa lente de impacto social? Então, eu acho que impacto social está muito além do beneficiário final, né? Da forma que a gente vai impactar, mas se aquilo faz sentido do que a gente está fazendo, sabe? Tanto na carreira pessoal, profissional, acadêmica. Então, eu acho que impacto social, ela tem que ser um norteador para nós, né? E não só o objetivo final. E o que que na vida de vocês deu uma chacoalhada para vocês falarem: "Opa, é legal trabalhar com isso, o impacto me atrai", ou foi por acaso? O que que aconteceu na trajetória de cada um para encaminhá-los para ter esse olhar, para querer fazer a diferença, para se dedicar, porque também, mesmo na parte de investimento, não é fácil. Imagino que quem está aí no lugar de vocês tem uma responsabilidade enorme de escolher qual projeto eu posso ajudar, porque não dá para alcançar todo mundo. E você tem que ter um discernimento, você tem que ter Uhum. conhecimento, mas você tem que ter muito amor por isso. Então, assim, como que vocês chegaram? Gabriel, como que você chega nesse caminho do impacto? Eu costumo contar sempre uma longa história, né, mas eu vou sintetizar que são a história das minhas encarnações profissionais. Eu tive 4 encarnações profissionais. Quando eu falo encarnação é no sentido de imaginar, assim, que era quase que uma pessoa completamente diferente, com competências diferentes, um círculo profissional diferente. Então eu tive essas encarnações. Mas algo ligou todas elas, que eu sempre fui uma pessoa empreendedora. Eu sempre tive, empreendedor, assim, não no sentido também abri e fechei empresas, mas assim, a minha visão de empreendedor é aquela pessoa que mobiliza recursos para criar valor para um outro grupo de pessoas. Você falou, pode ser econômico, ambiental, social. E eu sempre fui uma pessoa empreendedora. E eu tinha, assim, paralelo a isso, alguns incentivos da minha família paterna, de aspectos sociais, mas aqueles incentivos clássicos. Minha avó, por exemplo, ela era muito atuante com o Cosmos Damião, ela me levava para fazer doações em igreja, etc e tal. Então, assim, eu via de uma forma muito diferente, né, eu via 2 caixinhas, assim, de um lado eu ganho dinheiro e do outro lado eu faço ação social, então sempre isso caminhou na minha vida. E do lado que eu ganhava dinheiro tinha a questão do empreendedorismo, né, ou eu sou empreendedor criando uma empresa, ou eu sou empreendedor intraempreendedor dentro de uma outra empresa. E aí, em 2012, eu tive contato com um livro chamado, um livro do Muhammad Yunus chamado Negócios Sociais, Como Criar Negócios Sociais. E esse livro mudou a minha cabeça, assim, porque esse livro ele mostrava que eu poderia, dentro de uma mesma organização, fazer o bem e ganhar dinheiro. É como se você acordasse, né? Aí eu Opa! falei, como assim, né? Porque até então eram 2 caixinhas separadas. E aí, de lá para cá, minha vida foi isso, né? Eu queria buscar pensar em iniciativas que gerassem impacto, né? Que mudasse o mundo e que fossem financeiramente sustentáveis.
Inclusive, agora em junho, o meu primeiro livro ele completa 10 anos, né? O nome é Mude Você o Mundo, Manual de Empreendedor e Social. Foi um livro que eu lancei em 2015, muito inspirado por essa descoberta, né? Na contracapa eu até uso tem uma frase que era uma frase que eu conheci na Artemisa, que foi uma das primeiras aceleradoras de Brasília, que é muito impactante e que traduz um pouco dessa conversa, que é entre ganhar dinheiro e mudar o mundo, fique com os dois. E o 10 anos de livro? Em junho agora lança 10 anos, tem que fazer alguma coisa, pensar Sim, alguma verdade. coisa. E o que que fica de conhecimento? Eu já vou chegar na Jéssica, mas o que que fica de conhecimento olhando esses 10 anos, aquele momento que você escreveu o livro, para esse momento de agora? O que que amadureceu aí quando o assunto é esse impacto social ou ambiental? A própria concepção de impacto, ô Gabi, amadureceu muito, assim, porque lá atrás, né, quando eu escrevi o livro, quando eu comecei a pesquisar e atuar nesse campo, até então eu era um acadêmico de educação empreendedora e um empreendedor, mas essa lente de impacto, ela não, ela era uma caixinha separada, né? Então, quando ela começou a se conectar dos negócios sociais, eu entendia o impacto de uma forma muito ampla, né? Então, pegava ali os problemas sociais, problema na educação, problema na saúde, problema na primeira infância, mas era tudo muito amplo. E a forma como se mensura, avalia e entende impacto, ela foi se sofisticando e criando uma eh, complexidade, não complicação, uma complexidade maior na minha carreira. E também entender muito como que o capital, ou seja, como que o dinheiro, né, os dinheiros, como diz o Bruno lá da Cital, né, como que os dinheiros eles podem atuar a serviço do impacto, né? E eles atuam quando a gente tem uma compreensão clara de qual é o impacto que a gente quer gerar, né? Então essa talvez tenha sido o meu principal desenvolvimento. Poderia falar outros, mas esse foi o principal. Obrigada. E você, Jéssica, como é que você chega e abraça esse caminho aí do impacto? O que que na sua vida trouxe essa referência para você? Perfeito. Eu acho que inicialmente eu vim de uma comunidade periférica aqui de Brasília e a gente convive com várias expressões da questão social, né? E aquilo sempre me incomodou no sentido de eu faço parte disso. O que que eu posso fazer para alterar eh, o ambiente que eu estou vivendo? De forma positiva, obviamente, né? De forma positiva. Então, a minha formação foi voltada por conta desse engajamento e dessa inquietação, as minhas especializações, os meus trabalhos voluntários, e um deles me chamou muita atenção dentro da minha carreira, tanto profissional quanto acadêmica, que foi o Justiça Comunitária. Eu era um agente de mediação comunitária. Então, eu acabei convivendo com vários atores sociais e em redes sociais também. Então, a articulação em rede social é muito importante, que é algo que o Instituto traz ali no seu terceiro eixo, né, de fomentar o ecossistema de impacto. Então, é um trabalho um pouco parecido, né? E isso me trouxe muitas realidades de que, assim, é possível fazer impacto social se você é bem articulado, se você tem um apoio, se você consegue se conectar com as pessoas e tentar criar uma visão transformadora da sua realidade. Então, daí foi só pra frente, eu posso dizer assim, né? E assim, trabalhar com impacto vai te abrindo portas e possibilidades, isso que eu acho mais legal, né? Porque você se conecta com pessoas que têm o mesmo propósito e objetivo. E eu digo, quando você encontra alguém com brilho no olho, você cola que vai dar boa coisa dali e vai gerar impacto social. Eu ia falar justamente isso, que o impacto ele gera um pertencimento. Sim. Porque você faz um negócio de impacto, eu faço um negócio de impacto. E quando eu encontro outras pessoas, é como se fosse um abraço imediato. Negócio de impacto, projeto social, ambiental. E vocês dois, quando eu conheci vocês em momentos diferentes, eu vi esse brilho nos olhos, essa Uhum. vontade de ir além. E esse acompanhamento, esse conhecimento, esse carinho com quem está de um outro lado, muitas vezes invisível, porque está ali Uhum. fomentando por baixo, né? Sim. Fazendo aquela árvore crescer, mas vocês têm de fato esse brilho nos olhos. Só para complementar, que eu acho que é um desfecho muito bom do nosso manifesto que foi criado agora pelos 20 anos do Instituto, uma das frases finais são, há 20 anos, um abraço, não, inovação social, um abraço que se multiplica. Então, eu acho que é muito Legal, isso. boa lembrança. Na hora me despertou isso, que é o finalzinho do nosso manifesto de 20 anos, inclusive, acessem, tá muito bonito. E tem tudo a ver, porque eu trouxe a ideia do abraço, porque realmente eu Uhum. sinto que é esse abraço Que mesmo, legal, que legal. forte.
Esse E é um a bom feedback, né? Ou seja, o manifesto foi bem construído, se essa Sim, percepção. e sim. aí só para dizer, para explicar, quem está assistindo e não sabe, o Verbo Impactar é um podcast da Onda Sup, que é uma empresa, uma startup de impacto social que participou de programas, de acelerações impulsionados pelo Instituto SEIB. Então, é isso. Às vezes a gente não entende, mas na hora que você vê, você já foi abraçado e você só sentiu Sim, o Isso é abraço. impacto, né? isso é impacto. Porque se a gente fosse olhar lá um programa como esse que a gente Aham. também ajudou, né? Enfim, talvez um outro aprendizado, primeiro parênteses, talvez um outro aprendizado, que a gente não faz nada sozinho, né? Uhum. No campo de impacto a gente faz tudo colaborativamente, tudo em rede, tudo por meio Por isso que a gente trabalha muito a lógica de ecossistema. E lá atrás tivemos várias pessoas que contribuíram com esse processo, esses processos, temos hoje ainda de aceleração, incubação, pré-aceleração, pré-incubação, e a gente poderia avaliar o impacto lá falando assim, sei lá, foram 20 organizações que participaram desse programa. Isso não é impacto, isso é uma saída imediata. Sim, Mas a gente está aqui 3 anos depois, participando de um podcast, de um negócio que verdade. passou por um programa de Uhum. aceleração, cresceu e se estruturou, também participando de diversos outros programas dentro de um ecossistema, com diversos outros atores, diversos outros incentivos, diversos outros dinheiros, outros capitais, né? A gente está aqui agora, isso é impacto. Muito É. impacto. Que bom, gente, essa é a egrégora que a gente vivencia, né. Sim. E aí eu queria falar um pouco do Instituto Sabin, Uhum. porque muitas pessoas que às vezes são clientes do Sabin não imaginam essa potência e essa força que existe no instituto. E aí, assim, lendo o site de vocês, eu vi que vocês atuam, como a Jéssica falou, em 3 eixos. Isso. Primeiro seria a saúde, me corrijam se eu não estiver errada. Seria engajamento social e filantropia. Houve uma alteração no ano de 2024 para 2025, que a gente entendeu que a questão do engajamento social e filantrópico é de dentro para fora da instituição. Então, ele vem para um primeiro eixo. E o segundo é a questão da promoção da saúde e bem-estar para comunidades vulneráveis. E o terceiro, que é a questão do fortalecimento do ecossistema. E como que se dá isso? Como que hoje vocês selecionam os projetos? São 15 estados que o Instituto Sabin fomenta. Uhum, Assim, a gente vive num país que tem alta demanda de desigualdade, muitos projetos. Como que se dá esse acompanhamento, essa triagem, essa seleção, esse cuidado? E aí, dando um outro feedback, assim, eu tive a oportunidade de entrar em contato com o Instituto Sabin alguns anos atrás, e no momento as coisas não se encaixaram para o que eu queria exatamente, mas eu fui muito bem acolhida, fui encaminhada para outras empresas, outros caminhos, enfim. E eu me senti acolhida mesmo não tendo recebido o que eu gostaria naquele momento. Então, assim, como que vocês lidam com tantas buscas e uhum. tantas demandas? E como é que se dá essa escolha, esse caminho, esse fomento nesses 3 eixos? As camadas nessa pergunta, né? Posso É. começar, Jé? Pode, por Vamos favor. lá. O Instituto ele é responsável pelo investimento social privado do Grupo Sabin. O Grupo Sabin, para quem não conhece, eu acho que a maioria das pessoas que vão nos assistir, que são daqui de Brasília, conhecem, já comeram pão de queijo lá, depois Sim. que fizeram exame de sangue. É uma empresa de promoção à saúde que nasceu em Brasília há 41 anos, fundada por 2 mulheres, 2 empreendedoras, líderes, né, na nossa cidade e no Brasil, do empreendedorismo feminino, doutora Sandra Costa e doutora Janete Vaz. As duas doutoras, além desse perfil empreendedor, sempre tiveram no seu DNA essa lógica de que precisamos contribuir com as comunidades em que estamos também. E aí, então, a empresa tinha muitos projetos sociais na época e há 20 anos, então, falou assim, não, vamos reunir tudo isso, então, e organizar um instituto? Então, nós fomos fundados naquela época, oficialmente, mas os projetos, como a doutora Janete falou lá na nossa celebração, o instituto tem muito mais que 20 anos, os projetos já existiam, nós fomos, então, fundados como uma associação reconhecida como uma OCIP. Essa OCIP é mantida exclusivamente com repasse de recursos do Grupo CM, né, que aqui surgiu como laboratório, a maior parte das pessoas conhece como laboratório, mas hoje são várias empresas, não é só mais um laboratório, também, continua ainda sendo um laboratório, mas vai além disso. Então, o que acontece? Todo cliente que entra numa unidade do Sabin, ou pagando no particular para fazer um exame, ou sendo atendido via um convênio, um pequeno percentual
desse pagamento é doado para o Instituto, para essa nossa organização, para que a gente realize projetos que tenham interesse público. Então, investimento social privado é o repasse sistemático de recursos privados para que sejam atingidos interesses públicos. Um pouquinho além do que a gente conhece hoje nas empresas, que é a responsabilidade social corporativa. Então tá, quando o Instituto, quando o grupo SEBIN fala, vocês serão responsáveis pelo nosso investimento social privado, isso nos exige, e é um volume grande, né? Se vocês olharem as nossas demonstrações contábeis hoje, que são abertas, auditadas por organização externa e de uma forma muito transparente disponíveis no nosso site, é um investimento de 5 milhões de reais, né? Não é qualquer recurso. Então ele vira e fala, bom, vocês precisam de uma estratégia, vocês precisam de uma estrutura, e aí surge então a teoria de mudança. A teoria de mudança é a nossa peça estratégica que circula de 3 em 3 anos, por isso que a Jéssica apontou bem, a gente teve uma que foi vigente 22, 23 e 24, e agora a gente tem uma 24, 25, 26 e 27. A teoria de mudança nada mais é do que assim, a gente tem um desejo de mudança. Qual é? Contribuir para a melhoria da qualidade de vida, do bem-estar, da prosperidade nas comunidades onde o Grupo CM atua, fomentando a inovação social. As comunidades, os 15 estados e o Distrito Federal onde a empresa está. Só que é muito bonito, né? É muito bonito tudo isso, é poético, é inspiracional, mas tá, como a gente vai fazer isso? Então se cria uma teoria, que é uma cadeia de causa e consequência, tem a ver com impacto, que a gente precisa para realizar essa mudança na realidade. E aí, chegando agora na resposta da sua pergunta, Gabriel, eu não esqueci, a gente vai ter lá no eixo, lá no meio dessa teoria de mudança, os 3 eixos estratégicos que vocês falaram. E aí, todos os nossos projetos, então, vão ser priorizados a partir desses 3 eixos, porque a gente entende que são esses temas, esses eixos que vão contribuir para que a gente siga na direção da nossa missão e gere o impacto que a gente firmou perante a sociedade. A gente fez um manifesto, olha, queremos fazer essa mudança. Só que para fazer isso a gente precisa de uma construção. E aí é lá então que a gente concentra. Aí dentro desses 3 eixos que a Jéssica falou, aí você vai ter diversos programas, projetos e parcerias. Então, quando a gente tem ali, por exemplo, sei lá, pegar um exemplo aqui, plataforma de empréstimo coletivo Cital. Para quem não conhece, é uma plataforma que ela, de um lado, ela permite com que negócios de impacto captem recursos com capital mais barato, e do outro ela permite com que qualquer pessoa possa se tornar investidora de impacto com a partir de R$ 10. Esse é um dos projetos que a gente apoia, aí a gente vai ter 67. Esses projetos eles são escolhidos a partir, na medida em que eles contribuem para os resultados que a gente, a priori, pensou em alcançar. Que resultados são esses? São os resultados que vão contribuir para aquela missão que eu falei. Contribuir para a melhoria da qualidade de vida, bem-estar, da prosperidade. Não. Então, é toda uma cadeia construída para que a gente tome as decisões na hora de escolher parceiros e projetos. Por quê? Porque, assim, quem está no campo social, a Jéssica trouxe um ponto que eu acho legal a gente falar. A gente age muito pelo coração. Então, chega muita demanda, como a sua, por exemplo, que lá atrás talvez não foi a resposta que você estava esperando, mas você foi bem direcionado. Lá na empresa a gente tem um lema que é verdade com amor, né? Então, talvez não seja o momento, mas a gente vai entender que, cara, aquilo vai ser frustrante para a pessoa. Vamos passar aquela mensagem com amor e direcionar da melhor forma possível que a gente possa, né? Chegam muitas demandas, porque o Brasil é um país com muitas demandas sociais. O SEIB é uma empresa muito conhecida, todas as regiões que a gente está, são 14 estados, mais o Distrito Federal, né? 15 UFs. Então, como é que a gente vai falar para uma pessoa que a gente vai escolher uma e não outra? Como é que a gente vai falar o não? Porque o sim é fácil falar. E o não? Olha, não vou conseguir te ajudar. Então, a gente precisa ter uma lógica muito bem estruturada, firmada e publicizada em que a gente mostra para a sociedade. Essa é a razão que a gente toma as decisões. Esse é o caminho que a gente Esse é o caminho escolheu. que a gente escolheu. E esses são 67 Programas, projetos e parcerias. Porque aí vai se dividir. Os programas são os mais complexos, os projetos são um pouco menos complexos, e as parcerias são relações que a gente vai criar com outro grupo de organizações para gerar impacto coletivo. É mais ou menos como um quebra-cabeça desse objetivo que vocês querem alcançar. São projetos que se complementam, né? Isso, quando você falou na apresentação de visão sistêmica, é isso, né? Uhum. Os projetos, a gente faz um esforço muito grande para que, primeiro, eles contribuam para a nossa visão de impacto, para a nossa missão, para os resultados que a gente espera, mas que eles possam atuar de forma sistêmica. Um contribui para o resultado do outro. Vou dar um exemplo concreto. A gente tem, sei lá, Cuidando da Comunidade. É um programa que ele oferece exames
desconto em exames laboratoriais ou cortesias para pessoas em situação de extrema vulnerabilidade. E aí a gente vai ter, sei lá, um projeto lá, com Social Good Brasil, que trabalha dados para o bem, né? Como você usa dados para gerar impacto social. Então, duas coisas completamente diferentes. A gente se pergunta, como é que a gente pode fazer com que um projeto contribua com o outro? Aí a gente falou, olha, vamos fazer o seguinte, vamos pegar os voluntários desse evento da Social Good Brasil e vamos oferecer para eles um check-up via exames laboratoriais do outro programa. Então, a gente busca fazer essas ligações entre os projetos que estão lá dentro do Instituto. E assim a gente tem tentado caminhar. Alguns entram ano a ano, alguns entram, outros saem. Mas é basicamente não é tão básico assim, né? Rebuscadamente assim que funciona. Mas para ficar mais visual a explicação, Gabi, eu sugiro que vocês entrem no site institutosei.org.br/teoria de mudança. Ela é pública. Aí lá você vai ver, tem um Canva bonitinho, colorido e tal. Aí Bem didático. É bem didático, né, Jéssica? Mas isso que é legal da teoria de mudança, porque ela traz essa perspectiva inovadora de traduzir a estratégia da instituição. E isso, para quem é o CIP, é muito importante, né? Porque você tá trazendo para a comunidade demandas da comunidade e você também tem que comunicar isso de forma assertiva. Então, você tem um mapa desenhado, onde lá você vê a questão da estratégia, ações de alavancagem, os eixos de atuação, o impacto que a gente almeja. Você fala assim, gente, essa organização sabe o que ela está fazendo, né? Ela sabe o que ela está comunicando. E, por vezes, nós, da área social, não sabemos comunicar bem, né, o nosso projeto, as nossas ações, o nosso impacto social. Então, assim, para uma OCIP ou para as instituições que lidam com impacto social, a teoria de mudança é uma boa estratégia, né? E falando um pouco do nosso impacto, a gente teve também um relatório de impacto de 2024, que foi publicado em março, também está no nosso site. E dos exames, a gente teve mais de 21 mil exames doados. A gente impactou mais de 200 mil pessoas, né? Diretamente, fora de Indiretamente, forma quase 1 milhão. indireta. Então, a gente está trabalhando, assim, cada dia mais com capilaridade dentro, né, da nossa esfera nacional. E isso é muito importante para a gente, né? Ver esses números traduzidos, expostos não só no relatório, mas também para falar assim, olha, comunidade, o dinheiro que você investiu naquele exame está aqui, né? Ou Prestar contas. prestar contas, né? Então, isso é muito importante. Não só para compliance, mas entender que quem lida com impacto social leva a sério, né? Leva a sério. Vocês têm um impacto gigantesco, mas a equipe de vocês é mais enxuta, é muita gente trabalhando e com essa mentalidade, essa conexão, esse brilho nos olhos de fazer acontecer. E imagino que muitos casos de transformação, muitos cases chegam até vocês, assim. Tem um que tenha marcado mais algum caso de algum projeto, de alguma pessoa, de algum cenário que tenha realmente dado aquele chacoalhar interno, que vocês se lembrem? Vou deixar a Jéssica responder essa e depois eu respondo, Jéssica. Eu já tenho, mas eu fiquei curioso, quero saber a resposta da Jéssica. Gente, calma, calma, deixa eu pensar. Porque assim, para mim tem quase 5 meses. Mas para mim, vários fatores foram impactantes, né? Para mim foram vários cases. O primeiro de entender como funciona o instituto internamente, né? Eu acho que isso já é um case, né? Para mim, no caso. E para mim o que foi mais expressivo, né? Olhar para o instituto, entender a questão do ecossistema de impacto, esse fortalecimento. Eu não tinha essa visão, então para mim não é um case específico. É a questão de falar assim, gente, que mundo enorme, né, de negócio social, de organizações que trabalham para o impacto social positivo. Então, assim, para mim esse já foi um grande Porque o case. Instituto Sabin, ele é uma referência em impacto social. Isso, sim. Então, eu acho que foi esse. Mas especificamente falando de uma história específica, eu não tenho hoje, né? Não consigo traduzir. É mais esse choque de realidade que eu tive. Essa abrangência. Essa abrangência.
Gostei de ouvir da Jéssica, fiquei curioso, porque a gente nunca conversou sobre É isso. Aí você verdade. fez uma pergunta que às vezes é uma pergunta que talvez eu deveria já ter feito pra Jéssica. Jéssica, Sim. o que te marcou até Se agora? tiver mais alguma pergunta que você queira fazer, Eu fique à vou passar aqui o vontade. papelzinho aqui pra você, ó, e você faz, meu, Aproveita. passa Fique aqui, à ó. vontade. Mas A gente... legal, porque assim, essa... Desculpa, Gabi, você... Não, eu ia só falar que a gente faz um ping-pong, você pode perguntar também. Eu gosto dessa fala, porque é uma fala que a gente... Porque assim, não é à toa, né? Há uma intencionalidade muito grande do Instituto SEIB nesse trabalho de fortalecer ecossistemas. Para quem está nos assistindo, ouvindo, o que que acontece? Quando a gente está aqui falando de ecossistema, é uma filantropia estratégica, muito rebuscada, com uma dificuldade de mensuração enorme e que gera um risco muito grande. Uhum. Não é todo filântropo, principalmente empresarial, que está disposto a aportar recurso em fortalecimento de ecossistema. Porque o que que é um ecossistema, assim? Você vai imaginar que você chega num território, então vamos pegar Brasília, por exemplo. Então você vai ter lá um grupo de organizações que tem interesse em gerar impacto social naquela região. Aí você vai ter negócio de impacto, você vai ter organizações da sociedade civil, você vai ter coletivo, você vai ter um monte de gente que está querendo resolver problemas. O olhar o ecossistema não são essas organizações, e nem os beneficiários, as pessoas que estão ali com o problema em si, mas é toda a dinâmica que existe para que aquela movimentação funcione. Então você, por exemplo, tem a questão regulatória e legislativa, o poder público, como o executivo funciona naquela cidade. Você tem as empresas, a iniciativa privada, a cultura empreendedora. Você tem aporte de capital, ou seja, os investidores estão lá. Você tem formação de capital humano. Como é que esses temas são tratados na escola, na universidade? Você tem organizações que a gente chama dinamizadoras, ou as backbones também, que são as estruturantes. Tipo, tem um Impact Hub, não tem? Como é que o Sebrae daquele local estimula aqui? Então você tem toda uma lógica de interação que vai favorecer a atuação de organizações de impacto ou não. Então, quando você chega enquanto instituto e fala, não, eu vou fomentar para que esse ecossistema atue de uma forma mais efetiva na resolução dos problemas sociais, isso é muito complexo. É caro, não se faz sozinho, você tem que fazer por meio de muitas parcerias, e é um resultado que você não vê no curto prazo, é no longo prazo. Por exemplo, a gente está se reencontrando aqui após 3 anos, né? Então, é o que eu falei, se a gente, quem olha o nosso relatório lá, viu que, sei lá, tiveram 20 organizações que passaram daquele programa de aceleração. Mas, poxa, a gente saber que tem uma delas, não sei, provavelmente tem outras, mas uma delas que já está num novo estágio, que já fez um spin-off, já tem aqui uma pauta de comunicação também, que está difundindo o tema, poxa, isso, isso é relevante. Então, o trabalho de fortalecer ecossistemas, quando a Jéssica traz assim, isso me marcou, que bom, porque assim, é isso que, de fato, com modéstia, mas a gente é reconhecido mesmo, assim, não só no Brasil, né? Na América Latina, muitos dos nossos programas são muito inovadores, muito inovadores. E lógico que a gente não faz nada sozinho, a gente sempre faz isso de forma muito colaborativa. Agora, a minha resposta. A minha é mais simples do que a da Jéssica. A da Jéssica é mais bacana, mas Assim, eu acho que eu vou deixar passar. a minha é muito forte, assim, eu também gosto muito de falar, me marcou muito, porque eu entrei no SEIB no meio da pandemia. Então vocês imaginam, né, o que era no meio da pandemia, de uma empresa de saúde, que estava na linha de frente, e você entra na área social daquela empresa. Desafiaço. Não, tava tudo zoado, né, as pessoas não tinham comida, não tinha comida, não tinha massa, não tinha nada. Enfim. E aí eu entrei, foi muito desafiador, né, enfim, muitas coisas, N. E entre tudo que a gente fez lá, trabalhou e conseguiu entregar, a gente teve aqui no Distrito Federal uma ação que foi o trabalho voluntário na vacinação da população. Porque que acontece? Quando as vacinas chegaram, não sei se a população, quem está assistindo, lembra. Quando as vacinas chegaram, chegou uma quantidade X, não lembro qual, e o GDF falou: eu estou com a quantidade X, por exemplo, mas para aplicar essa quantidade X, eu precisaria, sei lá, de um quadro técnico muito maior do que eu tenho hoje na Secretaria de Saúde. Então, a gente falou, a empresa falou, vamos então usar os nossos drives, a gente tinha uns drive-thrus que eram para exame das pessoas fazendo, aliás, exame, era exame da Covid,
vamos usar no sábado para aplicar e vamos ceder nossos colaboradores de forma voluntária para fazer a aplicação. Eu fiz uma parceria com o GDF e assim funcionou. E eu fui trabalhar, né, no primeiro dia de todos, não sei se a população lembra, quem está ouvindo, a gente, enfim, saía no jornal, filas dos carros, aguardando, o povo chegando 4 da manhã para ser vacinado, etc e tal. Era o primeiro dia, e eu não sou da área de saúde, né? Eu sou administrador, sou um gestor. Falei: "Pô, o que que eu vou fazer aqui, né?" E aí lá a gente descobriu, a gente foi, eu lembro que o nosso ponto, né, o nosso drive ficava ali no estacionamento da Uniplac, lá em Águas Claras. Uhum. Estacionamento enorme, assim, uma fila enorme e tal. Aí eu cheguei lá cedo, fui andando, morava na Águas Claras, morrendo de medo, né, de adoecer, de voltar, de contaminar minha esposa, sabe, tava todo mundo trancado. A gente da saúde Sim. não se trancou, É. a saúde não se trancou, Linha de ela frente, tava né? lá. E eu saindo lá, eu falei: "Vamos lá, vai dar certo e tal". Fui, minha esposa preocupada, foi. Chego lá, falei: "Já sei, eu vou fazer, vou trabalhar então aqui na organização Uhum. da fila, porque como é que a gente vai tentar ser o mais eficiente possível para que a maior quantidade de pessoas consiga se vacinar". E não sei se quem está ouvindo também lembra que tinha uma questão de idade. Assim, começou pelas pessoas que tinham comorbidade e as pessoas mais velhas. Eram só as pessoas, sei lá, 85, 90 anos, não lembro ao certo. E aí, beleza, já tinha uma fila enorme quando eu cheguei lá, começamos a organizar, então a gente fez 2 etapas, uma fila do lado de fora e uma fila dentro do estacionamento, em zigue-zague, tipo aquela fila de aeroporto. Uhum. Aí a gente fazia lá o pessoal ia esperando, no caminho fazia anamnese, perguntava para a pessoa se ela tinha tido sintoma gripal, se ela tinha tomado alguma vacina, se ela estava doente, porque senão ela não poderia tomar a vacina. E aí depois de tudo isso, ela recebia a vacina ali no próprio carro, só abrir o vidro, tomava a Eu vacina, lembro disso. preenchia a cadernetinha e ia embora. O pessoal saia comemorando, levava, tirava foto, tomei a vacina, tomei a primeira dose. Tinha toda uma questão simbólica, muito Sim. emotiva ali naquele processo. E aí eu tava na porta. Aí quando o pessoal, aí chegava, era assim, todo dia, porque aí depois a gente foi outras vezes, mas era assim, chegava uma caminhonete do GDF com as vacinas, escoltada pela polícia, porque teve na época um monte de confusão também, não sei se vocês lembram. Chega escoltada pela polícia, aí vinha uma técnica do GDF que ela era responsável técnica pela aplicação, Uhum. e aí eles repassavam para o responsável técnico do SEIB a quantidade de vacinas e ficava lá fazendo o acompanhamento da nossa vacinação. Aí chegou e tal, o pessoal: "Ei, chegou a vacina", aquela comemoração, "Chegou a vacina e tal. Pode abrir? Pode, tá todo mundo pronto, podemos ter". Bom, primeiro carro, eu fui falar com o primeiro carro da fila. Primeiro carro da fila, tava lá aguardando, era um casal, um senhor e uma senhora, velhinhos, velhinhos, velhinhos. Eles estavam assim, máscara, Morrendo de medo, né. como é que era o nome? Face shield, luva. Aí abriu, pediu pra abrir o vidro, aí eu preciso abrir pra falar, ele abriu um pouquinho assim, aí eu comecei a fazer: "Tudo bom, seja bem-vindo, tal, vamos fazer sua vacina hoje", aí comecei a fazer as perguntas. "Teve sintoma gripal nos últimos 15 dias? Não. Tomou vacina nos últimos 15 dias? Não. Recebeu a visita ou visitou alguém? Não, 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 não". Aí depois que eu terminei de todas as perguntas, ele virou e falou assim: "Meu filho, você é a primeira pessoa que eu vejo em um ano presencialmente. Eu não tô vendo nem meus Que filhos". loucura. Então, assim, isso foi muito marcante pra mim, né. Na época, nossa, eu falei isso pra minha esposa e tal, então isso sem dúvida foi o que mais me marcou. Eu costumo falar que eu vou sempre lembrar isso, assim, quando as pessoas perguntarem: "Ah, o que que você estava fazendo na época da pandemia e tal?". Porque tem isso, né, de lembrar, eu vou levar essa história pra mim. Então essa, sem dúvida, foi a mais marcante. E um olhar, né, já muda tudo. Você olhar, você se aproximar, já deve ter feito uma grande diferença para ele que estava tão É, isolado. é. Gabi, eu posso complementar? O Gabriel Claro. falou algo e daí me despertou. Porque isso tem muita questão do jeito Sabin, o cuidado, né? O principal propósito é inspirar pessoas a cuidar de pessoas. E quando eu cheguei no Sabin, eu tive algumas gratas surpresas. E falando agora sobre questão de mulheres lidando com o impacto social, né? Nessa jornada. Ou mulheres que lidam com questões no seu ambiente de trabalho, também tem isso, né? Então, para a gente sabe que tem degraus a mais, né? E existe toda uma questão de machismo e sexismo. E o SEIB é liderado por mulheres. 75% da liderança é formada por mulheres. E isso, para mim, é fantástico, né? Trabalhar numa empresa com essa representatividade. Então, isso me tocou muito. E a acolhida do Gabriel, vou trazer aqui uma fala, que eu falei que eu ia deixar para postar no LinkedIn, então é spoiler aqui para vocês.
Como se meu LinkedIn fosse bombado, né. Sigam a Jéssica no É, LinkedIn. isso daí, para É. você ver esse Aproveita e texto. segue. E então isso me motivou muito a ficar nesse ambiente, né, porque a gente já lida com várias situações, né, trabalhando com impacto. E ser mulher trabalhando com impacto ainda tem outras, né, implicações. E ao relatar isso para o Gabriel, entender um pouco do jeito Sabin, de como era formado, da força feminina, e comentando com ele sobre esses desafios, ele falou algo para mim que marcou. Eu acho que esse é um marco pessoal agora, né, de relacionamento, e um pouco também trazendo a atmosfera do instituto. Claro que a gente tem desafios, né, interpessoais, mas, a essência permanece. E ele virou para mim e falou assim: "Olha, você está aqui hoje, acho que você vai se recordar, é um ato político. Você está aqui hoje numa empresa majoritariamente feminina, com mulheres líderes, então entenda que, não importa os degraus que você teve que passar, né, as situações que você teve que passar, hoje você está aqui é um ato de resistência, é um ato político. Então isso traz muito, não só a visão do SEIB, mas do Instituto SEIB. E ouvir vindo de um homem, aí que para mim foi mais impactante, né, foi para mim um choque, né, de realidade, assim, que tipo, é Essa força, essa possível potência. justamente essa potência do impacto social, então foi bem legal. E Legal, Jéssica, legal trazer isso. As minhas líderes são mulheres, eu costumo brincar, né, às vezes quando eu tô nos lugares. Já ocorreu assim de eu chegar pra uma entrevista de um grande veículo de comunicação, não vou falar o nome, um grande veículo de comunicação. Aí a repórter, uma grande repórter também, chegar e falar assim: "É você? Mas pensei que você ia mandar uma mulher pra cá?" Tipo assim, porque aí eu costumo brincar, eu falo: "Não, faço parte da política de cota", eu brinco com essa questão pra quebrar um pouco de porque assim, realmente é uma empresa que 78% das pessoas que trabalham lá são mulheres, 75% das lideranças são mulheres. Minhas chefes são todas mulheres, minhas líderes, a maior parte das minhas partes são mulheres. A Jéssica é uma liderança lá, é mulher também. Mas também é uma empresa diversa. É uma empresa diversa, né? Que você tem homens, você tem pessoas de todas as idades, de Sim. todas as orientadas. Enfim, é uma A empresa nossa política de diversidade é muito bem construída, inclusive, muito bem e construída. ganhou premiações também, isso é bem legal, né. que coisa boa, muitos feedbacks bons. Sim. E eu queria saber um pouco sobre, voltando para a questão do impacto e Uhum. para o ecossistema de impacto, você falou que muitas vezes a mensuração desses investimentos, desses 67 programas, ela é mais longa, porque ela demora para trazer, para mostrar esse impacto. Mas nesses, o quê? 5 anos que você está no SEIB, nesses 5 anos, o que que você percebe de diferença nesse ecossistema de impacto, principalmente aqui no Distrito Federal, que é onde a gente está agora? Eu acho que o nosso ecossistema amadureceu muito, né? A gente tem muito mais gente falando sobre impacto de uma forma correta. Porque impacto, né? Eu acho que é legal você trouxe isso no início. Impacto é uma palavra. Olha só, a minha definição. É toda a consequência de uma ação de pessoas e organizações, intencional ou intencional, positiva ou negativa, no mundo. Ou seja, tudo. Sim. Qualquer movimento pode gerar ou não impacto. Então, Inclusive, só um parênteses, hoje muita gente usa isso de forma incorreta e diz que está fazendo impacto e não está e não fazendo está impacto fazendo nenhum. impacto. É isso, né? É uma palavra que ela caiu no gosto das pessoas, é uma palavra forte, ela carrega uma carga semântica muito pesada, então as pessoas usam ela aleatoriamente e não no sentido que a gente usa. E tem um outro ponto também, Gabi, que eu acho legal falar, que existem alguns outros campos que usam ela num sentido negativo. Por exemplo, a área ambiental, quando fala de impacto, está falando de aspectos negativos. A área financeira também, o impacto no orçamento está sempre com a conotação negativa. E no nosso caso, a gente está falando de aspectos positivos. Então, eu acho que a gente tem hoje mais organizações realmente de impacto, que estão entendendo mais de impacto. A gente tem todos mais atores do ecossistema, no ecossistema, mais gente no setor público, mais gente nas universidades, mais empresas falando sobre isso, mais empreendedores, mais aceleradores, mais dinamizadores. Então vejo uma evolução. Mas ainda eu acho que tem um caminho longo. E A aí, gente ainda pegando o gancho, perde desafios. então, a gente ainda perde, por exemplo, para ecossistemas mais maduros. Eu conheço negócios de impacto que nasceram aqui em Brasília, vou citar dois, que eu admiro muito, mas que foram para São Paulo porque o nosso ecossistema não conseguiu segurar, não absorveu a escala deles, o crescimento deles. A Ribbon nasceu aqui, Uhum. do Rafael Rodeiro, né, empreendedor fantástico aqui de Brasília, e a outra, a Trampei, do Jorginho,
que trabalha também com oferece uma série de benefícios para motoristas de aplicativo, né? Principalmente os que trabalham em empresas de entrega. Questão de trabalha com repagamento e outros benefícios que eles não têm por serem motoristas de aplicativo. Então, o que acontece? Eles foram para outros ecossistemas. Então, esse é um grande desafio, porque para um negócio de impacto que cresce, que surge, se estabelece e começa a crescer, às vezes aqui ele não vai encontrar todas essas dimensões que eu citei do ecossistemas prontas para dar o próximo passo de crescimento deles, né? Então é como se a gente fosse assim, sabe aquela escolinha que revela o talento, mas ela não tem o time, ela tem o time até 17 anos, ela não tem um time profissional. Então a gente é uma escolinha que às vezes está revelando talentos, aí vem lá um Flamengo, né? E rouba. E leva para uma outra cidade. E o que isso importa para quem mora em Brasília, né? Vamos falar da importância disso para o território. Não só pela questão simbólica de você ter um exemplo para quem está vindo, né? De você olhar e ter um empreendedor aqui que converse com os empreendedores que estão chegando, que ele seja exemplo, etc e tal. Que ele chegue nos palcos e fale, eu sou de Brasília. Eu brinco com o Rafa, principalmente com o Jorginho. O Jorginho eu tenho mais proximidade. Chega no palco, você tem que falar que é de Brasília. Se eu saio, você tem que falar que é de Brasília. Eu fico mexendo com ele, que ele está lá em São Paulo. Por isso, mas por questões também econômicas, assim, porque ele vai emitir uma nota fiscal e sabe que vai contribuir para o nossa região, para que esse dinheiro volte para políticas públicas do DF. Então, assim, existe toda uma lógica de consequência que é importante que a gente mantenha esses empreendedores aqui. Então, esse é um desafio ainda. A segunda milha. Segunda milha do empreendedor de impacto, a gente não está conseguindo ainda segurar aqui no Distrito Federal. A gente tem um talento aqui, por exemplo, né? A Bárbara da Verde Novo Sementes. Não sei se você vai entrevistar ela. Ela já veio. Já vê. Porque senão já é deixar. Mas como vocês estão um passo à frente, assistam. Eu não assisti, mas assisto. Ainda não foi ao ar. Não foi ao ar? Vai. Quando essa aqui for ao ar, já vai ter ido. Então já não vai ser spoiler. Então tá. Gente, a Bárbara, eu sou fã da Bárbara. É uma pessoa assim muito iluminada. Me inspiro muito nas falas dela, nas conversas que eu tenho com ela. E é uma empreendedora de impacto que está aqui. Como ela está muito ligada ao território, ou seja, ela gera impacto social e ambiental, mas vinculado ao território, dificilmente ela vai escalar e sair daqui. Mas pode ser que aconteça, né? Sim. Então, nosso grande desafio, respondendo essa pergunta de forma concreta, é segurar nessa segunda milha para que os empreendedores fiquem aqui e ajudem a fortalecer o ecossistema que revelou eles, né? A escolinha que revelou eles. Ou seja, é fomentar os empreendedores e fortalecer essa estrutura de ecossistema. Isso. E para os empreendedores, a questão de recursos ainda é, muitas vezes, o principal problema, um desafio, um monstro. Como é que você mencionou aí a questão da Cital e como é que o Instituto vê hoje essa necessidade de fomento, de desenvolvimento das empresas? Então, Gabi, Jéssica, eu tô polarizando demais a fala aqui. Não, tá tranquilo. Não, pode responder. Tá. Eu acho o seguinte, quando a gente fala de recurso, essa é uma dimensão do ecossistema, que é a disponibilidade de capital, de dinheiros. Ter dinheiro ou não ter dinheiro mostra ou não a força de um ecossistema. Então, esse é um primeiro ponto. Quando você está numa região que você não tem tantos investidores, esse ecossistema, nessa dimensão, disponibilidade financeira, é uma dimensão que mostra que aquele ecossistema precisa amadurecer. O nosso é um deles. A gente não tem, por exemplo, uma atividade econômica privada tão grande aqui no Distrito Federal. Sim. O SEIB é uma das maiores empresas do Distrito Federal, totalmente privadas, tem as públicas, mas a gente não tem outras grandes empresas. Então, e os investidores anjos, etc e tal, alguns trabalham com a lente de impacto, outros não. A gente não tem grandes fundos aqui de investimento. Então, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, Gabi, que eu acho que vale a pena falar, é que é o seguinte, e aí eu chego no terceiro, que é como o Instituto SEIB atua nisso. É que assim, existe uma discussão muito grande, não é? Existem bons negócios e falta dinheiro, ou sobra dinheiro e não tem bons negócios para captar recursos? Porque essa é uma discussão que eu ouço dos investidores. Eu falo, eu tenho dinheiro, mas o negócio ele não está preparado para receber. Se eu colocar o que ele está pedindo, ele vai queimar esse dinheiro, vai fechar, não vai conseguir repagar. Então, existe essa discussão também da capacidade, do capacity building, né, que a gente fala, construir capacidades para que esse negócio seja capaz de usar recurso. Então, entra o apoio não financeiro. Porque muitos negócios, eles buscam dinheiro sem antes buscar apoio não financeiro.
E muitas vezes o nosso papel é mostrar, você ainda não está pronto para receber dinheiro, você precisa de apoio não financeiro, você precisa desenvolver isso, para daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, você ser capaz de pegar esse dinheiro. Vai fazer o dever de casa. É mais ou menos como o filho, né, a filha lá, né, minha filha Maria Luísa, uma hora ela vai chegar e vai falar: "Pai, preciso de mesada, preciso, sei lá, de tantos mil reais". Minha filha, você não tá pronta para receber esse dinheiro na mão. Você não sabe o que é ter 1.000 reais, 100 reais na mão. Não, mas eu quero 100 reais. Não, você não sabe. Então é isso, né? E não é uma posição de, poder, porque eu tenho dinheiro, eu falo que você consegue, não. É de experiência. É quem lida com dezenas, centenas de negócios e estuda isso, né? Existem as fases de desenvolvimento de um negócio de impacto, né? Cada fase tem um instrumento financeiro específico, tem fontes específicas de captação, formas de repagamento, de participação. Então, essa é uma discussão boa de se ter, né? E aí, como o Instituto olha para isso, bom, vamos trabalhar primeiro o capacity building. Vamos preparar os negócios para receber aporte financeiro. Como a nossa única forma de direcionar recurso é via doação, a gente não faz empréstimo, a gente não faz participação nos negócios, porque nós somos um instituto, uma associação sem fins lucrativos. Então é isso, é doar. Então o que a gente faz? A gente doa para organizações que sejam capazes de estruturar o fluxo financeiro melhor do que nós faríamos. Então a Citaui é um exemplo. O que a Citaui faz? A Citaui é uma plataforma de empréstimo coletivo. Procurem aí no Google empréstimo coletivo da Citaui. Ela tem um funil em que ela busca negócios de impacto de todo o Brasil. E esses negócios de impacto eles estão com dificuldade de captar recursos, ou dos bancos, porque é muito caro, ou que os investidores não estão apostando na lente de impacto. Aí ela faz ali uma análise, aí você vai ter um comitê de seleção de quais são os negócios de impacto, a depender do apoiador. Essa seleção é feita com um viés, então, por exemplo, liderança feminina, foi a nossa rodada no ano passado. Esse ano o viés é Centro-Oeste, então a gente buscou negócio de impacto do Centro-Oeste. Então, negócio de impacto do Centro-Oeste e tal. Aí esses negócios eles passam por um processo chamado de due diligence, que vai verificar como é que é a estrutura de gestão desse negócio. Ele mensura impacto? A gente está falando de impacto. Ele mensura abrangência, profundidade, ele tem capacidade de repagamento, é um negócio que já está alavancado em dívida. Aí vai entender todo o processo do negócio. Aí vamos dizer que se ele não estiver pronto para pegar um empréstimo na plataforma, aí ele vai precisar do apoio não financeiro. Aí ele vai entrar num outro fluxo para se preparar para receber aquele dinheiro. Mas se ele estiver pronto, aí ele entra na plataforma. Aí o que a plataforma vai fazer? Ela vai abrir para toda a população brasileira o momento de investimento. E aí qualquer um de nós pode chegar lá, entrar na plataforma e falar, em vez de você pegar o seu dinheiro e, sei lá, comprar um título de CDB de um banco que você nem admira e que você acha que não sabe nem onde o dinheiro vai parar, ou de comprar um título público, às vezes, do Tesouro, você olha lá e fala, não, eu quero investir aqui nesse... né, a Verde Novo Semente. Para Verde Novo, da Bárbara, ela captou na rodada passada. Então, não, quero investir na Verde Novo, que trabalha com colhedora de semente nativas do Cerrado, etc. E tal. Então, você investe com propósito. E aí você vai ter taxas competitivas. No ano passado foi 14% ao ano, que é uma taxa, para quem está acostumado a investimento, é uma taxa super competitiva por uma renda fixa, né? E você vai ter o repagamento da plataforma. O que a plataforma garante? Que você vai receber aquele recurso de volta. E a pessoa pode investir R$ 10, R$ 100, R$ 1.000, o quanto ela quiser. Eu falei 10 porque é para mostrar que a plataforma é popular. Não é só para quem tem bolso maior. Mas você pode investir quanto que você quiser. Você pode investir 1.000 num negócio, 2.000 em outro, 4.000 em outro. Aí fica a seu critério, trabalhar em várias rodadas. Então, recomendo que vocês. Aí só para fechar, então, o que vai garantir que você vai receber esse recurso que você emprestou? Aquele processo de due diligence que a gente fez no negócio lá atrás. Porque se ele tá ali captando o seu recurso, é porque ele vai conseguir, por meio do modelo de negócio dele, repagar isso em 2, 3, 4 anos. Isso é legal, né? Desculpa, Gabi, só para complementar. A gente democratizar o acesso, né? Não só a informação, né? Para que a gente estruture a governança ali daquela instituição, que ela tenha capacidade de sustentabilidade financeira, né? De entender sua realidade, mas principalmente mostrar caminhos. Eu acho que a gente faz muito isso, né? Com o sistema de impacto, assim, nosso terceiro eixo, mostrar caminhos possíveis. Boa. Né? Impacto nas duas pontas da plataforma, né? Ela impacta o empreendedor Sim. que está captando, porque ele vai conseguir recurso a uma taxa muito mais barata do que ele conseguiria no banco, o negócio de impacto. E a gente impacta o investidor, que passa a poder investir com propósito. Meu dinheiro está indo para ajudar a Verde Novo Sementes, né? Impacta das duas pontas. Verdade.
Gente, a gente está caminhando para o fim. Eu queria fazer uma perguntinha Ah, rápida vamos fazer para tipo a Jô. Jéssica. Ah! Rapidinho para você, porque eu sei que vocês estão com horário, mas assim, Tudo bem. o papel da mulher Uhum. nos negócios de impacto, no ecossistema de impacto, e principalmente quando a gente vê essa questão da colaboração, porque esse é um ecossistema que demanda muito colaboração. Sim. E qual é essa força, essa potência que a mulher tem? Eu acho excelente, porque a gente rompe já com o estigma de rivalidade feminina. E isso é muito legal, né? Porque a gente já olha com um olhar voltado para propósitos e valores. E a mulher, ela tem uma força maior no que diz acolhimento e percepções, né, da realidade. E também oportunidades. A gente vê que mães de família solo brasileiras, elas dão conta do mundo, né? Dão conta da sua carreira profissional, da sua vida pessoal, dos seus filhos, e elas fazem acontecer. Tem umas que são empreendedoras natas, né? Empreendem sem nem saber o que está fazendo. Então, tem essa força do acolhimento, essa força de quando você tem propósito, a rivalidade é posta de lado, e um olhar mais acolhedor. Eu acho que a mulher tem mais amplitude nesse sentido. Então, eu acho que quando essas potências se unem, a probabilidade de criar impacto social é bem maior, né? Tanto que a gente tem muitas mulheres envolvidas dentro do meio de, né, tanto de empreendedorismo social, impacto social, ou as próprias OSCs que a gente lida também. A gente vê essa força feminina. Maravilhoso. E para a gente terminar, de uma forma breve, eu queria que cada um falasse. A gente está nesse planeta aqui para aprender, né? E com essa troca, esse ecossistema de colaboração e de troca, qual é o legado que cada um de vocês quer deixar nessa vida, né? Para as próximas gerações, para a própria família, para Maria Luísa. O que que fica de todo esse bate-papo e de tudo que veio aí em ebulição, essas perspectivas de futuro? Qual é o legado que você quer deixar, Jéssica? Eu não queria ser clichê, É. mas é muito difícil não ser clichê nessa fala, né? Ainda mais por todo esse bate-papo. É, eu acredito muito da frase do Gandhi que diz que seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, eu quero que as pessoas no futuro olhem para mim e falem assim: é, ela promoveu impacto social positivo com o que ela pôde, com o que ela tinha nas mãos, com o que ela podia fazer. Gostaria disso. Maravilha. Mas os clichês, eles têm uma importância muito grande. É. É, Você vai eu falar um amo. também? Não, eu amo essa frase. No meu trabalho anterior, eu tinha uma foto dele com essa frase. É ótimo, né? Enfim. É, eu acho assim, eu acho que a gente está num momento, né, um momento de polarização um pouco intensa, de disputa, de tensionamento, de jogo de soma zero, né? Para você não ganhar, eu vou fazer você perder, então, enfim. Então, assim, o meu propósito hoje é ser um fator de soma, sempre. Um fator de soma na vida das pessoas, das organizações que eu tô, das comunidades. De onde eu passar, eu tenho que ser um fator de soma. E se eu não conseguir ser um fator de soma, pelo menos que eu não seja um fator de subtração. Que eu seja um fator Neutro. neutro ali, sabe? Então, eu tenho feito esse exercício, assim, de que a minha presença, de que a minha força vital, ela seja contributiva. E se ela não for contributiva, que ela não seja destrutiva. Parabéns, gente, pela atuação de vocês, por essa visão de abraçar o mundo com essa potência, essa proporção de impacto. O interior é profissional, mas vem de dentro, e isso tem muito valor. Então, agradeço demais por vocês estarem aqui no Verbo Impactar, que a gente possa impactar muito juntos, né, ao longo da vida, nessa trilha, nessa jornada, e a casa está sempre aberta para vocês. Brigadão de coração. Muito obrigada, Gabi, Obrigado, pelo Gabi. convite. Valeu.